Graça e paz, amados. Meus queridos, eu quero dar continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Nós vimos o capítulo 4, quando João tem aquela visão de Deus sentado no seu trono. E eu quero continuar agora no capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse. Abra sua Bíblia nesse texto. O texto diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus amados, os gregos antigos, eles achavam que a história da humanidade ela andava em círculos, não saía do lugar. Ela girava numa roda infindável, ano após ano. Esse é mais ou menos o pensamento do existencialismo ateu. Eles acreditam que a história da humanidade é uma sucessão de fatos sem significado, sem sentido algum. O homem não vai a lugar algum, não há um propósito na existência humana, não há esperança de mudança, ou seja, nada tem sentido. A Bíblia, no entanto, afirma que a história da humanidade teve um começo e vai ter um fim. Começa exatamente, amados, no momento em que Deus diz: haja luz. E ali o mundo se iluminou, as trevas foram dissipadas e o que era sem forma e vazio passou a existir a partir daquele momento. E da forma como o mundo teve um começo, queridos, ele segue a passos largos para ter um desfecho, para ter um final. Aquilo que Jesus chama lá em Mateus, no capítulo 28, de a consumação dos séculos, o Apocalipse descreve esse tempo como sendo um tempo de juízo, um tempo de julgamento, um tempo de acerto de contas, um tempo que eu e você e toda a humanidade estará diante de Deus, o justo juiz, para o tribunal divino, onde cada um vai prestar contas a Deus, não só dos seus atos, mas de cada palavra frívola que sair da sua boca. Portanto, queridos, quando se pergunta para onde caminha a humanidade, a resposta é que uma grande parte da humanidade, infelizmente, caminha a passos largos para o inferno. Não tem uma outra palavra, amados, para descrever. Essa é a grande e triste realidade. A não ser que você faça parte daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida, aí seu destino vai ser outro. O seu destino vai ser a glória. Agora, no capítulo 4, amados, João ele tem aquela visão maravilhosa de um trono no céu, e ele vê alguém sentado no trono, né? E depois ele descreve esse ser sentado no trono, o seu fulgor, a sua luz, né? E ele dá a gente a entender e a dar inferência de que é o próprio Deus que está sentado ali naquele trono. E João vê que aquele que está sentado no trono, aqui no capítulo 5, ele tem um livro em suas mãos. Um livro que está selado com 7 selos e que está escrito por dentro e por fora. E, queridos, esse livro que está na mão daquele que está sentado no trono, não confunda com o livro da vida. O livro da vida, ele contém apenas nomes. Os nomes daqueles que estão salvos, que vão morar no céu. Esse livro, não, ele contém fatos, ele contém ações nossas, acontecimentos, tudo aquilo que a gente fez, falou durante a nossa vida está escrito nesse livro. E ele está selado com 7 selos. E o fato dele estar selado com 7 selos, amados, isso revela que a história da humanidade ainda é um grande mistério.
E o grande drama de João, queridos, que o deixa desesperado, é quando surge um anjo, aqui no versículo 2, que diz assim: um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E o grande desespero de João, queridos, é que não foi achado ninguém digno. Versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir, nem sequer olhar para ele. E aí no versículo 4 a gente vê João dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, o desespero de João é pelo silêncio, amado, que se segue após a pergunta do anjo. Quem é digno de abrir esse livro, de desvendar seus segredos, de desvendar seus mistérios? Quem é digno de quebrar seus selos? Quem é digno de desvendar os mistérios de Deus? E não aparece ninguém, o texto diz que não aparece ninguém, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, e nem no céu. Ninguém. Não aparece ninguém no céu, porque não apareceu nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum querubim, nem Miguel, nem figuras que tiveram destaque aqui no mundo, como Moisés, Elias, Abraão, Paulo, Pedro, nem Maria. Ninguém, não surge ninguém no céu, e nem na terra. Ou seja, nenhum homem, por mais poderoso que seja, nem um imperador, nem um rei, nem um papa, ninguém aqui na terra que seja capaz, que seja digno. E muito menos, amados, debaixo da terra. Nós sabemos que quem é que mora debaixo da terra? Debaixo da terra é a morada de demônios. Lá também, queridos, ninguém ousa levantar a mão, nem Satanás, nem nenhum demônio, nem potestade, nem principado, nem um anticristo, nem uma força, nem um poder espiritual do mal se acha digno. Não há ideologia neste mundo, não há poder neste mundo, não há partido político, não há instituição, não há sistema, não há religião, não há nada, absolutamente nada, queridos, que possa se colocar no lugar do único que é digno de abrir esse livro. Não há neste mundo, nem no céu, nem em outro mundo, ninguém, querido, que seja digno de desvendar o que há nesse livro. Os planos e os propósitos de Deus neste livro. E nem realizar, queridos, os sonhos e a esperança do coração humano. Porque sozinha a humanidade caminha para o caos, caminha para o abismo, caminha para a sua destruição. O homem nunca foi e nunca será senhor do seu próprio destino. E João fica aflito. Versículo 4 diz que eu chorava muito. Por que ele chorava? Porque houve um silêncio tremendo no céu. O mal triunfava, a violência, queridos, continuava só crescendo, a sociedade, as famílias, queridos, se esfacelando. E ninguém era digno de abrir aquele livro, queridos, e trazer a solução para os problemas da humanidade, trazer a esperança para o sofrimento da humanidade, para a perdição da humanidade. E João ainda chorava muito quando ele ouve, queridos, a voz da esperança. O versículo 5, todavia. Essa palavra todavia, queridos, aparece tanto na Bíblia. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não se desespere.
não fique aflito. Por quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, a esperança. Não há motivo para desespero. É isso que esse ancião está dizendo aqui a João. Não há motivo para desespero, porque existe um que é capaz, que tem autoridade, que tem poder para abrir esse livro, que tem poder para desvendar os mistérios de Deus e os propósitos de Deus para a humanidade. Ele é digno. E só ele é digno. E em seguida, amados, ele ouve a voz de bilhões de anjos, juntando com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, no versículo 11, e adorando a esse que é digno. Viu a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Oh, queridos, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder é dele. Entrega a ele tudo que está em suas mãos, porque ele tem todo o poder. A riqueza, os nossos bens, os nossos tesouros, aquilo que é valioso para nós, entrega em suas mãos. A sabedoria, a nossa inteligência, a cultura, os talentos, os diplomas, as nossas habilidades, entregue tudo nas suas mãos. A nossa força. Oh, queridos, não existe ninguém fraco no reino de Deus, no reino dos céus, porque a nossa força vem do Senhor. Toda honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, de tudo aquilo que gira em torno de nós. Toda glória, porque ele merece, amado, ser exaltado, ser glorificado. E por fim, todo louvor, porque o nosso culto precisa ser prestado só a ele, somente a ele, exclusivamente a ele. E tudo isso termina, querido, com o céu se prostrando e adorando a ele no versículo 14. E os 4 seres viventes respondem amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Oh, queridos, nós precisamos resgatar e tomar consciência da nossa posição espiritual dentro desse contexto do reino de Deus. E qual é a nossa posição? Aonde é que nós estamos inseridos aqui, amados, nesse cenário sobrenatural? No versículo 9 e 10, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí onde nós entramos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, queridos? Não é um privilégio? Não é para a gente, amados, glorificar esse Deus, vivemos a nossa vida, queridos, exaltando, cultuando, louvando, com o coração cheio de gratidão por toda a obra que o Senhor fez por nós, sem nós merecermos, porque nós somos indignos. Paulo diz que não há um justo sequer, mas ele é digno, ele é justo. Confiemos, pois, amados, nossa vida em suas mãos. Depositemos nossa esperança, queridos, em sua graça, em seu poder. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir que tu esteja abençoando, Senhor Deus, a vida desse amado irmão, dessa amada irmã.
Que Tu esteja, Senhor Deus, abrindo o entendimento, o discernimento, para compreendermos o nosso lugar dentro, Pai amado, do Teu reino. Senhor Deus, e para entendermos, Pai, que os Teus mistérios, as coisas que ainda estão guardadas, lacradas, encobertas, um dia vão ser reveladas, os Teus segredos, ó Pai. E um dia nós veremos tudo, Senhor, de uma forma clara. Veremos e ouviremos, Senhor Deus, sem nenhum bloqueio. Exatamente como as coisas são. E assim nós poderemos, Pai amado, fazer coro com os 24 anciãos, com os seres viventes e com os anjos. E dizer, digno é o Cordeiro, que foi morto e venceu. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém, querido. Deus o abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.